Bom dia, pessoal. Olá, boa tarde. Na tarde. Eu quero corrigir com vocês os exercícios. Resolva as expressões numéricas e observe que elas envolvem frações. Importante a gente se dar conta de que as frações elas são números, né? São números racionais representados em forma de fração, mas são números também. E a gente sabe já como fazer a operação de números naturais, que são números que a gente já conhecia há mais tempo, e frações, tá? Lembrando, nós precisamos operar respeitando a ordem de operação, raiz quadrada e potenciação, multiplicação, divisão e depois adição e subtração. Mas, além disso, nós temos que observar parênteses, colchetes e chaves que não tem aqui, tá? Mas nós temos que observar sempre essas duas questões. Então, na ordem da operação e na ordem dos símbolos, né? Dos parênteses e colchetes, tá? Então, neste caso da questão A gente primeiro vai resolver essa adição, porque ela está dentro do parênteses. Quando ela estiver resolvida, então a gente vai resolver a multiplicação. Como é que vai acontecer isso? Eu vou fazer a mão livre por conta da fração, que é mais chatinha de escrever. Eu vou só repetir toda a operação, tá? Não vou fazer nada por enquanto para seguir a regra que pede que a gente aqui mantém, aqui o 2 a gente mantém e ele vai multiplicar. Como é que eu vou resolver isso aqui? Dá para fazer separado? Dá para fazer separado. Ó, eu vou fazer como rascunho aqui do ladinho, tá? 1 mais 1/2. Eu vou ter que fazer o MMC. O MMC de 2 e 1, né? Aqui é 1 que tem, é 2. Então, com certeza, o meu denominador vai ficar 2. Tem o denominador 2. Aí tem os caminhos que eu já expliquei para vocês. Aqui eu vou fazer 2 dividido por 1, que é 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1 é 1. Então, eu tenho aqui como resposta 3/2, tá? 3/2 seria a resposta. Aqui, então, eu vou só multiplicar 3/2, que é o que resulta dessa operação dentro do parênteses. Fecho o colchete. Vou apagar aqui o meu rascunho, vocês podem fazer no papel, no rascunho, né? Só para não ficar o rabisco aqui. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Próximo passo, multiplicação. Vou pegar aqui, ó, eu vou passar aqui para cima para caber, tá? Então, ó, tenho 3 vezes 2/3, que nós já tínhamos, mais o que está dentro do colchete. Posso fazer aqui, para resolver isso, eu posso cancelar o 2 com 2 e fica 3. Ou, para quem prefere fazer pelo processo tradicional, 2 vezes 3 é 6, e o 2 do denominador permanece, simplificando, né? 6 dividido por 2 é 3, então ficaria 3 a resposta. Agora, o que eu vou fazer? Agora sim, respeitando primeiro a nossa multiplicação. De novo, dá para usar a regra do cancelamento, o 3 e 3 dá para cancelar, tá? Ou, se vocês preferem, 3 vezes 2 é 6, dividido por 3 é 2, né? Então, são dois caminhos possíveis. Como é que vai ficar aqui a resposta? Ó, o 3 vezes 2, 6, dividido por 3, dá 2, mais o 3 que a gente já tem aqui, e temos como resposta 5, tá? Então, essa questão aqui, ela resulta em, certo?
De novo falando, a gente tem que respeitar as regras, tem que respeitar a sequência correta. Na questão B, nós temos uma potenciação, temos multiplicação e temos divisão. O que a gente faz primeiro? Primeiro, a gente faz a potenciação, que é o que sempre se faz, né? Raiz e potência primeiro. Potenciação de 1/2. Eu vou fazer 1 ao quadrado e 2 ao quadrado. 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2 é 4. Continuo com o resto das operações. Vou repetir aqui para não esquecer de nada. Peraí. Aqui. Dividido por 1/2, tá? Agora, eu vou resolver o quê? O que vem primeiro entre a multiplicação e a divisão, tá? Quem quiser pode fazer os dois processos ao mesmo tempo, fazer a multiplicação e deixar o resultado, e a divisão e deixar o resultado. Senão, a gente faz por etapas, não tem problema. Fazemos aqui do ladinho, então. 1/4 vezes 2/3, 1 vezes 2 é 2. 4 vezes 3 é 12. Percebam que essa fração aqui pode ser simplificada, tá? Então, eu posso dividir 2 por 2, que vai ficar 1, e 12 por 2, que fica 6. Então, eu já vou colocar a fração simplificada. 1/6. Tá? Continuo, então, mais. Eu tenho aqui uma divisão. Podemos já iniciar o processo da divisão. Como é que vai ficar? 1 dividido por 1/2. Eu mudo a operação de divisão para multiplicação e a fração inversa da segunda fração, né? Então, vai ficar 1 vezes 2 sobre 1, né? Que, na verdade, é como se não tivesse nada. Então, o denominador 1, ele não precisa aparecer, né? É isso que eu quis dizer. Mas é como se tivesse 1 aqui do lado também, né? Vocês lembram disso? Então, aqui, como é que eu vou fazer? 1/6 mais 1 vezes 2 é 2. E o denominador eu não preciso colocar, porque ele é 1. Né? Agora, eu preciso resolver, usando o MMC, essa adição. 1/6 mais 2. O MMC de 6 e 1. Porque sempre que não tem nada embaixo, o denominador é 1. O MMC é 6. 6 dividido por 6 dá 1, vezes 1, 1. 6 dividido por 1, que não aparece, mas está aqui, é 6, vezes 2 é 12. E temos aqui, então, como resposta, 13/6. Tem como simplificar? Não, não tem como simplificar. Essa é a nossa resposta final, tá? Certo? Então, aqui. Próximo exercício. Calcule o perímetro de cada figura abaixo. Nós sabemos que o perímetro das figuras, dos polígonos, né? A gente resolve fazendo a soma de todos os lados. Uma observação, eu tenho aqui 1/4 de medida e 4 de medida. Quanto que vale aqui? Quanto que vale aqui? É um retângulo, então todo retângulo ele vai ter sempre 2 lados maiores paralelos e 2 lados menores também paralelos. Se esse lado vale 1/4, esse aqui também vale 1/4. E o mesmo acontece com o outro lado ali. Peraí, aqui e aqui, tá?
Como é que eu resolvo, então, o perímetro deste retângulo? Eu vou fazer a soma de todos os lados. Vai ficar 4 mais 4 mais 1/4 mais 1/4. Como é que eu faço para resolver isso? Toda adição precisa ter o mesmo denominador. Perceba que 4 não tem o mesmo denominador de 1/4, eu não posso simplesmente somar, tá? O que eu vou fazer então? Vou fazer o MMC de 4 e 1. Ah, mas o 4 se repete. Não, se ele se repete, o menor múltiplo comum entre 4 e 1 vai continuar sendo 4. Não tem por que fazer duas vezes o MMC, tá? Tenho aqui, então, eu vou fazer dividido, separado as frações, só para quem prefere, né? Aqui vai ficar 4, aqui fica 4, aqui também fica 4 e aqui também fica 4. É tudo adição, né? E aí, o que eu vou pedir para vocês? Agora a gente vai observar, vamos tentar pensar de uma forma diferente, tá? Qual foi o número? Aqui foi usado o número 4, né? Então, o 1 foi multiplicado por 4. Né? Para o denominador virar 4, o 1 foi multiplicado por 4. Então, o 4 eu também preciso multiplicar por 4. Né? Ou, indo pelo caminho que a gente sempre faz, eu pego o novo denominador, 4 dividido por 1 dá 4, vezes 4, 16. Pensando de um formato diferente. Eu deduzo que número foi multiplicado pelo nosso antigo denominador, que era 1, que foi 4, e multiplico, então, pelo 4 o nosso numerador. 4 vezes 4 é 16. O mesmo vai acontecer aqui, tá? E a gente vai fazer o mesmo processo aqui. 4 dividido por 4 é 1, 1 vezes 1 é 1. E aqui também vai dar 1. O que aconteceu aqui, gente? Aqui eu tenho denominadores e agora todos os denominadores são iguais. Eu posso só somar os numeradores. 16 mais 16 resulta em 32, mais 1, 33, mais 1, 34. Eu vou ter, então, a fração 34 quartos. Dá para simplificar? Dá. Eu posso dividir por 2. 34 dividido por 2 dá 17 quartos. Aliás, desculpa. O 4 também vai dividir por 2, então é 17 meios. Isso aqui. Eu esqueci de dividir. Pronto. Então, esse é o meu resultado. É a soma dos lados que resultou nisso. Olha que fácil aqui, ó, na questão D. Eu vou ter 1/3 mais 1/3 mais 1/3, porque esse triângulo tem todos os lados iguais. É evidente que ele tem todos os lados iguais. Então, os denominadores são iguais, é só somar o numerador. Eu vou somar 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Ficamos com uma fração onde o numerador e o denominador têm o mesmo valor. Simplificando e sabendo que a fração ela é uma divisão, 3 dividido por 3 resulta em 1 inteiro. Então, a minha resposta aqui é 1. Tá? Aqui na questão do quadrado é a mesma situação. Vai repetir as frações, porque o quadrado tem os 4 lados iguais. Então, eu não preciso fazer o MMC. Eu já terei os denominadores iguais. Aí, eu não preciso fazer MMC. Vai ficar 2 quartos, 2 quartos, mais 2 quartos e mais 2 quartos.
Aqui, então, 2 mais 2 dá 4, mais 2, 6, mais 2, 8. E eu tenho como resultado 8 quartos. Posso simplificar? Sim. Pensando como foi feito aqui em cima. Toda fração é uma divisão. 3 dividido por 3 dá 1. Aqui toda fração é uma divisão. 8 dividido por 4 resulta em 2, né? Então, podemos resolver 8 dividido por 4 dá 2. E temos essa resposta aqui na questão. Aqui a B e aqui a C, tá? Era só isso que eu queria que vocês fizessem usando as frações na operação. E o último exercício aqui, pessoal, era só para reforçar. Eu acho que vocês já sabem, mas é importante reforçar. Eu deixei aqui sublinhado, ó. Eu quero que associe a operação inversa, tá? Então, na questão 1 aqui, eu tenho a adição. Quem é a operação inversa da adição? Aí eu vou procurar aqui a operação inversa. A operação inversa da adição é a subtração. Aqui tem uma subtração, então essa é a resposta. O 2, que é subtração, eu vou procurar a operação inversa, que é a adição. A multiplicação, a operação inversa é a divisão. A divisão, a operação inversa é a multiplicação. A raiz tem a potenciação. E, por fim, a potenciação é a raiz, tá? Era só isso que eu queria que vocês fizessem aqui. Certo, pessoal? Hoje era isso, então. Nessa atividade, era isso que eu queria corrigir com vocês. Um abraço a todos e até a próxima.